Maravilha, graça e paz, meus irmãos, tudo na santa paz, graças a Deus, tranquilo. Mais um dia, mais um tempo, né, que o Senhor nos concede para estarmos juntos e podemos juntos analisar a palavra do Senhor, analisar a Bíblia e também poder olhar para a igreja como um todo, né? Então queremos louvar o Senhor por mais essa quarta-feira. Na semana passada tivemos um imprevisto, foi na quinta, mas o nosso culto é quarta, então hoje queremos voltar pastoreado, que Deus possa estar abençoando para mais esse tempo, para mais esse momento. Com certeza é benção. Eu já quero convidar você, participe aí no chat, né? Nós vamos, no decorrer do chat também, qualquer coisa lançando algumas perguntas para conversar contigo. Nós vamos estar no chat, então participe aí, com certeza vai ser um tempo muito agradável, um tempo de crescimento. Esse é o nosso desejo. Então vamos estar orando. Pastor, tudo bem? Tranquilo? Olá, boa noite. Graças a Deus, pastor Heriberto, Deus tem cuidado de nós, né? Deixa eu compartilhar aí com a igreja, agradecer as orações. Ontem eu passei no médico e ele disse assim, considere-se curado da Covid. Amém, graças a Levei Deus. os últimos exames e graças a Deus o pulmão já está 99% recuperado. Então, graças a Deus por isso. Que bênção, né? Deus é bom. Vamos estar orando então para nós estarmos iniciando. Senhor, nós apresentamos mais uma vez a nossa vida diante de Ti, Pai. Pedindo a Ti da Tua presença, do Teu direcionar, do Teu guiar, da unção do Teu Espírito, ó Pai querido, para que o Senhor possa, Pai, em nome do Senhor Jesus, falar aos nossos corações. Ministra, Pai, segundo o Teu querer, ministra, Pai, segundo a Tua vontade. É o que eu quero, ó Pai, louvar ao Senhor, pedindo pela vida pastoral. Obrigado, ó Pai, por esse diagnóstico. Sabemos, ó Pai, tudo que ele enfrentou, ó Pai, quando esteve internado, mas o Senhor esteve ali guardando e continua, Pai, agora nessa restauração completa. Continue agindo, sabemos que temos alguns irmãos vivendo esse momento, ó Pai, espalhado pelo nosso país, nosso estado, só possa ir de encontro, trazendo, ó Pai, da Tua restauração por completo. É o que nós queremos orar, o Senhor agradecido por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que bênção, então. Vamos lá, pastor, é contigo aí. Que Deus possa usar o irmão em nome de Jesus. Que alegria, pastor, poder continuar esse curso que nós chamamos de Formação de Líderes Multiplicadores. E nós temos dado esse curso uma visão geral da Igreja Multiplicadora. Falamos aí sobre discipulado, falamos sobre RD, e desde quarta-feira passada começamos a falar do tão esperado PGM, Pequeno Grupo Multiplicador. E hoje nós teremos uma aula um pouco mais técnica, com alguns detalhes da prática, da dinâmica do encontro do PGM, e eu creio que será um tempo muito precioso para nós aprendermos do que é PGM. Pastor, pode passar o PowerPoint, a gente vai compartilhando aí este assunto. Pode passar de novo. Nós temos sempre uma recapitulação, lembra? Semana passada nós descobrimos, então, o que é um pequeno grupo multiplicador. É um pequeno grupo de pessoas que se reúnem regularmente para glorificar a Deus por meio do fortalecimento de relacionamentos discipuladores e da multiplicação de discípulos. Gosto muito de dizer pequeno é pequeno, e nós precisamos aprender com atividades com poucas pessoas. Não que a igreja precisa ter poucas pessoas, mas o pequeno grupo é um local onde poucas pessoas vão ter muito mais liberdade, tempo, intimidade para compartilhar um pouquinho da sua vida. Quando nós falamos da palavra grupo, a ideia é que é um grupo que assume a responsabilidade de estar junto. Não é você participar quando você quiser, não. Eu sou membro de um PGM, então eu tenho responsabilidade de todos os encontros estar lá. E se não estiver, de repente eu quero receber essa cobrança, as pessoas sentem falta, porque você faz parte desse grupo. E multiplicador, porque o fortalecimento de relacionamentos discipuladores vai fazer com que pessoas que ainda não conhecem Jesus vão ter um grupo para a vivência da Igreja do Senhor Jesus. Pode passar? Mais uma vez, eu quero compartilhar a palavra raízes, e nós compartilhamos essa dinâmica tanto no RD como no pequeno grupo multiplicador. Lembra das palavras? O R, raízes, é relacionar-se
conhecer a pessoa, saber quem é, ter essa intimidade. O A é acolher ou agregar a pessoa ao pequeno grupo, isso é muito importante. O I é interceder, orar por essa pessoa constantemente. Depois nós temos o Z de zelar, zelar pela pessoa, cuidar da pessoa, saber como que ela está desenvolvendo na sua vida cristã. Não podemos fugir de ensinar o Evangelho, isso faz parte também, mas não é só o estudo bíblico. E, por último, o solicitar contas, que é tão importante. Como é bom ser cobrado, como é bom ser lembrado. Escuta, você já estudou a Bíblia, escuta, você já fez o seu momento a sós com Deus. Essas coisas são tremendamente preciosas. O que não é PGM? Muitas vezes a gente tem estudado algumas coisas aí. Esse autor, Joel Kominski, ele fala muito bem sobre pequenos grupos multiplicadores. E aí o que não é? Não é um clube, vou passar rápido, não é uma panelinha, não é uma organização, nem algo estático, nem necessariamente alguma coisa que acontece simplesmente uma vez por semana. Também não é uma sala de aula. Inclusive tem uma foto interessante dos discípulos de Jesus. Alguém montou essa foto, esse desenho, de colocar os discípulos de Jesus numa carteira de escola. Jesus não ensinou os discípulos numa sala de aula. Jesus ensinou andando e compartilhando do Evangelho também junto com outras pessoas. Não é um estudo bíblico, e nós vamos descobrir hoje. Estudo bíblico se faz na mesa da cozinha, culto se faz na sala, todo mundo sentado. PGM se faz num círculo, onde todos podem participar, um olhando no rosto do olho, no olhar do outro. Também não é um grupo de terapia só porque nós vamos perguntar e dar oportunidade para que as pessoas falem. Não é um bando de renegados, não são pessoas revoltadas, também não é só um grupo de oração. Nós também vamos orar, mas não é só por oração. Muito menos é um grupo de tarefa ministerial, tá bom? Então nós vamos falar hoje sobre o roteiro. O roteiro é a ordem, aquilo que deve constar em um PGM, tá bom? Como que a gente vai destacar aqui? Precisamos disso. Pode passar todos eles, aí as pessoas já visualizam tudo. A sugestão da minutagem é especialmente para que uma reunião de pequeno grupo não ultrapasse uma hora. Isso é muito importante. Nós devemos ter começo, meio e fins, começar e terminar, e não se preocupar aí em tentar aí se perder nas atividades. Por exemplo, aí uma sugestão de roteiro, quebra-gelo. Ele não é totalmente obrigado, mas o quebra-gelo é especialmente quando o grupo é novo, né? Então ainda tem pessoas que não se conhecem, então quando nós fazemos uma pergunta e trocamos ideias, é para realmente as pessoas se conhecerem. Quando o grupo já vai se envolvendo, não precisa mais de quebra-gelo, está todo mundo já num fogo danado, né? Então não precisa disso. Uma oração sempre inicial. E aí nós temos 4 tempos. Tempo de cantar, tempo da palavra, tempo de orar e tempo de multiplicar. E aí o tempo da igreja, que são as comunicações de modo geral. Nós vamos destacar cada um desses detalhes aos irmãos nessa hora. Pode passar. Primeiro é o tempo de cantar. Algumas sugestões sobre esse tempo de cantar. Irmãos, não tente reproduzir, um dos itens vai dizer isso, não tente reproduzir a adoração lá da igreja. Não é culto. Tá? Nós vamos cantar uma, quanto muito 2 músicas. Vamos tocar no violão, músicas bem conhecidas. O que mais, pastor? Vai dizer aqui, olha aí, não tente reproduzir, não precisa fazer o mesmo louvor. Vamos ficar de pé, por exemplo, é essa questão. O PGM está todo mundo sentado em círculo e nós vamos bater ali, vamos cantar. Não é aquele que a gente precisa ter técnica, não é aquele que a gente precisa soltar a voz, mas nós vamos adorar o nome do Senhor.
Utilize inários, a ideia de inários ou com letras. Hoje em dia está tudo no WhatsApp, né? As pessoas acompanham a letra no WhatsApp. Então, utilize partituras, folhas, alguma coisa assim, para que os visitantes participem. Não use, se você não tiver um violãozinho para tocar, não use CD com ministrações. Já viu esse negócio? Você coloca lá a fita e a pessoa começa a falar, e aí demora 5 ou até mais 7 minutos de música. Não precisa disso não. Tá? Evite palmas. E essa orientação aqui não é que é errado bater palma. Mas por quê? Porque nós estamos entendendo que nós estamos na casa de alguém. E nós precisamos entender que a reunião que a gente faz numa casa, nós precisamos respeitar os vizinhos. Então não vamos fazer tanto barulho, não precisa soltar o som, não precisa de caixa amplificar o som. Tá? Nós precisamos, então, tomar este cuidado. Esse é o primeiro tempo, o tempo de cantar. Pode passar o segundo tempo, o tempo da palavra. E ele sugere aí 20 minutos para o tempo da palavra. Mas esse tempo da palavra, pastor Elivelto, não é só para explanar a palavra, mas 20 minutos é para fazer tudo. O que é tudo? É ler o texto, trazer uma explicação e trabalhar junto com aqueles que estão presentes a aplicação do texto individualmente. Por isso ele sugere, direcione perguntas. É interessante uma técnica aqui para líderes de pequenos grupos que você faça a primeira pergunta e depois cite o nome de alguém. O que você acha sobre o assunto perdão, Elivelto? Né? Às vezes, quando nós chamamos primeiro o nome, a pessoa já fica toda assustada, mas você vai ensinar as pessoas a prestarem atenção. E envolva todos na discussão. É importante todo mundo se sentir parte do grupo, ainda que você tenha algumas pessoas que monopolizam, falam por demais, vão contar o testemunho, né? Não precisa contar o testemunho, precisa ser um bate-papo rápido, de sentimentos, de frases, aquilo que está no coração das pessoas. O que mais? Controle o tempo de cada pergunta, porque senão nós vamos dar oportunidade para as pessoas e perdemos esse tempo. Então nós precisamos controlar para que esse bate-papo não seja tão longo e principalmente cansativo. Não permita discussões teológicas polêmicas. Isso é interessante, isso pode aparecer em qualquer dia, depende do assunto que nós vamos destacar. Mas não é esse local um local como a escola bíblica dominical para se discutir posição, discutir o ensinamento. Não. Se de repente nós tivermos um assunto específico, um pouco mais polêmico, a ideia é depois nós conversamos sobre isso, tá bom? Porque senão nós perdemos o foco, porque o PGM tem 1 hora e o nosso foco não é só o tempo da palavra, mas também se relacionar e orar. Pode passar, terceiro tempo é orar uns pelos outros. Nesse tempo é o que nós vamos compartilhar o sentimento do nosso coração. Eu já disse isso, eu creio, quarta-feira passada, que a oração no PGM ela é especial, que todos os pedidos são contemplados. Por quê? Se o nosso grupo já tiver talvez 12 pessoas, nós podemos formar, deixa eu ver se eu estou bom de matemática, 4 grupos de 3. Formar trios. Forme duplas ou trios, preferencialmente os RDs. Se você levou o seu visitante, né, o seu RD, não dá para você colocar com uma outra pessoa que ele não conhece, mas você já conhece, e ali você vai poder orar por ele, e ele vai poder orar por outras pessoas que compartilham as suas necessidades. O que mais? Tempo de solicitação de contas. Nesta oração, nós vamos perguntar como que está a vida das pessoas. Como que eles têm vencido a Satanás? Se eles têm lido da palavra de Deus? Se eles têm gastado um tempo em intimidade devocional com o Senhor? Esse é o tempo de trocar experiências, perguntar das pessoas como elas têm ido. Nós não vamos dar sermão para quem não cumprir a tarefa.
mas nós vamos dizer da importância dele cumprir a tarefa. O que mais? Outra coisa interessante, nesse tempo de oração, nós temos o cartão de oração, os cartões de ORD, com os nomes das pessoas. E talvez aquele trio que está reunido lá, cada um deles tem um cartãozinho. E nós temos a oportunidade de, com aquele cartão, orar no tempo de oração do PGM. As pessoas às vezes esquecem de orar e nós vamos ensinar que nesse tempo é um tempo de oração. Tempo de orar uns pelos outros. Volto a dizer que esse é um tempo precioso, porque são 3 pessoas, são 3 pedidos. E aí você vai dizer, você ora para você ora por você, e todos os 3 cada um vai orar pelo pedido do outro. Nós vamos aproximar essas pessoas no relacionamento. Essas pessoas vão tocar, vão conhecer a pessoa que estão orando, vão levar o seu pedido durante a semana para orar. Estimule aqueles que não conseguiram orar. Isso é muito interessante. Se nós devemos ter visitantes no nosso grupo, tem pessoas que vão dizer assim, mas eu não orei, eu não sei como que é orar. Ótimo, então você vai aprender a orar. São só 3 pessoas aqui que vão ouvir, só mais 2 pessoas que vão ouvir, e você está junto conosco, então pode dizer aquilo que está no seu coração, e podemos até ensinar a orar e ele a repetir, para que ele aprenda. Esse é um precioso tempo de discipulado. O que mais que diz aqui? Anime os que não tentaram. Nós não estamos no PGM para cobrar, nós estamos no PGM para incentivar a participação. E quando uma pessoa não cumpre a tarefa, uma pessoa de repente não conseguiu, eu não vou conseguir orar, nós não podemos criticar. Nós não podemos dizer, tá vendo? Você ainda não aprendeu nada, eu estou gastando meu tempo com você. De maneira nenhuma. A própria pessoa sentirá a necessidade de começar a abrir o seu coração e conversar com o Senhor. Portanto, esse tempo também é um tempo de 20 minutos. Tanto o tempo da palavra como o tempo da oração são os tempos maiores dentro do pequeno grupo multiplicador que nós propomos aí subdividir em grupos menores ainda. Pode passar, pastor. Louve a Deus pelos que praticaram. Essa é uma coisa interessante, né? Nós trabalhamos aí essa questão de agradecer a Deus, porque as pessoas têm crescido, as pessoas têm aprendido a orar. Isso é tremendamente especial. Mais um tempo, que é o tempo da multiplicação. Esse tempo da multiplicação é o tempo onde nós vamos poder compartilhar coisas importantes para que nós possamos crescer nesse relacionamento. Planeje eventos de evangelização. Nós vamos mais adiante ver que nós devemos celebrar o aniversário das pessoas que estão no nosso pequeno grupo multiplicador. Utilize o cartão alvo de oração, pergunte como que está sendo a experiência dessas pessoas. Você tem orado? Você teve contato com o seu alvo de oração? Converse sobre a necessidade de compartilhar Cristo e compartilhe Cristo. Esse é o tempo onde você pode compartilhar com as pessoas que têm visitado, dizendo o seguinte: você já tem sentido no seu coração a disposição de aceitar ao Senhor Jesus Cristo? Veja que é diferente, não é o primeiro contato que você vai evangelizar, mas você vai ter a oportunidade de sempre, toda semana, perguntar: alguém quer fazer uma oração de entrega a Jesus? Você vai perguntar: vocês têm compartilhado com outras pessoas sobre a tua experiência com Jesus? Esse é um tempo de multiplicação que nós precisamos investir e acompanhar essas pessoas. Pode passar, pastora. A última é: intensifique a visão da multiplicação. Isso é muito importante. Eu quero compartilhar aqui alguns dados fundamentais quando nós pensamos
em organizar um pequeno grupo multiplicador. Coisas interessantes. Pode clicar, talvez, a tela toda, assim a gente já sabe o que está escrito aí. Irmãos, tudo que é monotonia não atinge o coração das pessoas. Portanto, nós precisamos ter criatividade. Ter criatividade é mudar quem dirige alguns pontos do PGM, quem dirige o tempo da palavra. Ter criatividade é mudar ainda que esse roteiro, mas de tal maneira que as pessoas possam sempre ter o desejo de aprender mais. Compartilhar responsabilidades, isso é muito importante. Todos os membros do PGM, preste bem atenção, a pessoa pode ser membro do PGM sem ser membro da igreja. E como membro do PGM, ele pode ter algumas atribuições. Olha, você pode dirigir um momento de oração, já pensou nisso, irmãos? Você pediu para uma pessoa que tem visitado, mas ainda não tomou a decisão ao lado de Cristo, você dizer assim, você pode dirigir o momento de oração semana que vem? Eu? Mas eu ainda não sou da igreja, não faz mal. Irmãos, isso é uma preciosidade que nós precisamos investir. Prepare um lanche com simplicidade. A ideia do lanche é que ele seja depois desta 1 hora da reunião. E aí você vai dizer, pastor, quanto tempo demora o lanche? Aí é uma responsabilidade de cada um. Todo mundo sabe o tempo que pode ficar. É bom que se demore, é bom que as pessoas tenham comunhão, que conversem sobre vários assuntos depois da reunião que a gente já compartilhou. E muitas vezes o assunto que nós compartilhamos no momento de oração pode render um pouco depois da reunião. Uma pessoa diz que, por exemplo, está desempregada e depois da reunião alguém pode trabalhar exatamente sobre indicação, pegar currículo e um ajudar o outro nesse sentido. Fazer rodízio de residências ou ter um PGM fixo, vantagens e desvantagens. A grande vantagem que nós temos de fazer PGMs em casas diferentes é que nós vamos ter oportunidade, acredita-se, de que cada casa que nós vamos ter, nós vamos contar com os visitantes do irmão que está abrindo a porta da sua casa. Isso é muito interessante. Mas se nós não convidarmos ninguém, só para ter um privilégio de um grupo de pessoas orar na minha casa, talvez não seja tão interessante assim. Outra vantagem interessante é de repente, tem pessoas que têm dom de hospitalidade. E, de repente, tem um lugar agradável, tem um lugar amplo. Não precisa ser uma grande casa, até porque o grupo é pequeno. Mas alguém que tenha essa facilidade e as pessoas se sentem bem, ou a localidade da casa é muito boa, não há problema nenhum. De repente, o grupo pode escolher uma casa fixa ou casas fazendo rodízio, ou eventualmente, talvez no aniversário de alguém, fazer na casa deles. Olha que bênção. Valorizar os visitantes. Queridos irmãos, o visitante no PGM é a segunda pessoa mais importante ali. A primeira é a própria presença do nosso Deus. A segunda é o visitante. E ele precisa ser visto. Nós não vamos pedir para ficar de pé, não é igual a igreja. Mas nós vamos conhecer, conversar, olhar nos olhos. Quando puder, nós vamos abraçar, vamos dar as mãos. Né? E isto é muito importante. Lembra que eu já disse? 2 coisas importantes para cativar o coração de uma pessoa. Olha nos olhos dela e chama pelo nome. Quando o visitante for no PGM e ele for apresentado, e qualquer outra pessoa que não estava que estava no grupo, mas que não conhece, chega lá e diz, fulano de tal, oi, seu José, a pessoa vai falar, opa, você guardou meu nome? É tremendamente importante. Evidentemente, todas as pessoas têm que ser bem tratadas. O que mais? Tem mais alguns detalhes interessantes, fundamentais aí para nós compartilharmos. Isso é muito importante.
Todas as pessoas têm compromisso, cada vez mais a gente tem percebido, inclusive nos PGMs via virtual. Há muitos PGMs que as pessoas têm se reunido aquele aplicativo do Zoom, onde todos podem se ver e todos podem falar. E nós precisamos, então, ter tempo para começar e tempo para terminar. Termine no horário, porque algumas pessoas têm outros compromissos. E se nós retardarmos, fica complicado. Se no lanche ele tiver que sair rápido, é outra história. A nossa programação tem que encerrar no tempo que foi determinado. Está aí aquilo que nós compartilhamos. Comemore aniversários ou qualquer outras datas, né? E comemore isso. A buzina aí me distraiu um pouquinho. Mas já parou, pastor, já parou. Então, é interessante nós comemorarmos datas especiais das pessoas, aniversário de casamento, aniversário de vida, de repente uma formatura na faculdade, coisas que o grupo está vivendo, e isso é tremendamente importante para que nós possamos comemorar. Outra coisa interessante é desafiar as pessoas a participar dos cultos da igreja. Sempre nós vamos convidar para que essas pessoas agreguem a igreja nos seus cultos. Pode passar. Evidentemente, esta é uma forma do PGM que as cadeiras devem estar em círculo, quando todas as pessoas podem olhar para o rosto de todas elas, olhar nos olhos de cada uma delas, e isso é muito bom. Já falei do quebra-gelo, pode passar, pastor. Depois do quebra-gelo ainda tem mais algumas orientações. Testemunhar motivos de louvor. Eu disse isso em comemorar aniversários ou coisas que as pessoas têm conquistado. É uma família. Pequeno grupo multiplicador é uma família. E nós precisamos celebrar as vitórias de cada um dos irmãos. Assim também quando vamos chorar pela ausência de alguém que de repente está enfermo, nós precisamos aprender a fazer isso, valorizar muito mais os momentos felizes e passarmos e orarmos nos momentos mais tristes. Precisamos facilitar a conversa. O líder que está conduzindo a discussão e a participação tem que ter jogo de cintura. Se de repente alguém está falando muito, meu irmão, tem mais gente que quer conversar. E não pode magoar para a pessoa não vir mais, mas tem que ter um jogo de cintura e facilitar. Outras não falam nada. E de repente então você vai incentivar a pessoa à participação. E esse detalhe último é muito importante, compartilhar a visão do grupo também com os visitantes. Olha, qual é o propósito do nosso grupo? O que nós queremos? Nós queremos alcançar mais pessoas com o Evangelho de Cristo. Que alegria você estar aqui. Você já é fruto das nossas orações já há bastante tempo. A sua presença é a razão desse grupo. Mas nós queremos convidar você a convidar outras pessoas. Olha que bênção. Nós precisamos sempre compartilhar a visão para o grupo para que ele não perca o seu propósito. Pode passar, pastor? Alguns materiais que são sugeridos aí para você ter, líder, na mão para administrar a reunião do PGM. Alguns detalhes interessantes. Pode passar tudo aí, pastor? Caneta, cartão-alvo, guia de solicitação de contas, fichas para novos membros do PGM, roteiro para o PGM infantil, livro de cânticos. Essas coisas são fundamentais. Eu sei que hoje, a questão dos livros de cânticos, hoje, nós usamos tudo pelo WhatsApp, pelo celular e tudo mais. Mas se de repente tem pessoas no seu grupo que ainda são adeptos ao papel, você pode xerocar algumas letras para que as pessoas participem. O roteiro do PGM infantil, a ideia aqui é que você tenha ele guardado, porque se chegar crianças, você já tem o roteiro preparado. Mas o que nós sugerimos é que em cada PGM que tem família e que vai crianças, crie também um PGMI,
Isso é muito importante. Nós não falamos dessa ficha de novos membros, não existe modelo, porque é simplesmente contato das pessoas. Porque é importante. O visitante, nós temos aqueles dados dele. Você pode copiar aí no WhatsApp, mas é interessante ter alguns detalhes aí dessa informação. Guia de solicitação de contas é aquele guia que nós lemos lá, quando falamos de solicitação de contas, quando estudamos o Raízes no RB. Cartão-alvo de oração deve estar sempre à mão, para que o visitante, preste bem atenção, o visitante que chega para participar já seja desafiado a orar por 5 pessoas que ele pode levar ao Senhor Jesus Cristo. Pode passar? Alguns relatórios, alguém diz assim que se nós não medirmos, nós não sabemos o que tem acontecido. Eu tenho recebido esse relatório de todos os missionários do Estado de São Paulo. E uma das coisas interessantes para a gente avaliar é exatamente a presença de visitantes nos encontros. Nós vamos avaliar aí para aquele que estiver gerindo a rede de pequenos grupos multiplicadores na igreja, e nós precisamos saber da saúde desse PGM. Então, nós precisamos de um relatório. Quantos visitantes nós temos? Quantos visitantes por mês? Isso é importante para nós. Porque um PGM sem visitantes, presta bem atenção, pastor Erivelto, um PGM sem visitante, ele não será ele. Ele será sempre um pequeno grupo, muitas vezes de comunhão, mas não multiplicador. É indispensável a presença de visitante. Relatório para saber os números de membros do PGM, conferindo a sua frequência real. Nós precisamos, quem são os membros? São esses daqui, aquela relaçãozinha simples. Lá em 1900 de bolinha a gente tinha caderneta, né? Não, mas uma relação simples para a gente saber quantos membros nós somos. Aonde eles estão? Por que não vieram? Número de pessoas já incluídas no relacionamento discipulador, número de pessoas envolvidas em grupos de estudo, do nosso grupo, do nosso PGM, quantas outras pessoas já estão estudando a palavra de Deus. São dados importantes que nós precisamos administrar. Quando nós não anotamos, nós não podemos gerir nada. Quantos visitantes teve? Pastor, não lembro, acho que... acho. Não. Para administrar, nós precisamos ter números reais. Pode passar, pastor? Alguma ideia aí sobre crianças no PGM? Né? Já disse aí que quando nós tivermos crianças no PGM, a ideia é separar as crianças, tá? Talvez só no momento da palavra e oração. Eles podem participar do louvor, eles podem participar do momento de multiplicação, mas aquele momento especial da mensagem, da reflexão, que seja um tempo junto com eles, para que eles também possam interagir na linguagem deles. O tempo de oração que seja entre as crianças. O PGM infantil tem a mesma estrutura do PGM. No início, ele pode até ter um líder adulto, uma professora, mas a ideia é que o PGMI tenha um líder da idade deles. Meus irmãos, é a coisa mais linda. Quando você vê uma criança dirigindo um PGMI, eu já vi, tive oportunidade. As crianças se reúnem, cada um compartilha alguma coisa da sua vida, e aquela pessoa vai, e todo mundo abre o texto, e aquela pessoa ministra. Que coisa linda! Uma criança de 8 anos ministrando no PGMI. Se nós tivéssemos essa prática, é bem provável todos os nossos jovens hoje saberiam manusear muito melhor a palavra de Deus. Pode passar. Sobre a família hospedeira. O que é a família hospedeira? Aquela que vai receber. Eu disse sobre dom, e a Bíblia diz que existe dom de hospitalidade. E eu entendo que existem alguns irmãos que têm essa capacidade
Tem pessoas que têm dom, que sabem receber, sabem tornar agradável o ambiente do PGM. Algumas coisas sobre essa família hospedeira nós podemos destacar aí, pastor. Essa pessoa precisa amar pessoas. Não dá para alguém hospedar pessoas se ele não gosta de gente. Né? Tem gente que não gosta de gente. Né? Família hospedeira tem que gostar de gente, tem que sentir feliz, né? De receber pessoas na sua casa. Por que eu falo isso? Muito importante. Convidar pessoas, principalmente as pessoas que você não conhece. Tem muitas pessoas que têm dito para mim, preste minha atenção, pastor Erivelto, que diz assim, pastor, eu tenho medo de convidar desconhecido à minha casa. Eu não sei quem que é. É uma coisa muito comum. A família hospedeira tem que ter a alegria de receber pessoas. Olha, o RD de fulano de tal tá bom. E tem que convidar pessoas também do seu bairro, da sua rua, da circunvizinhança. Tem que oferecer um ambiente acolhedor. O que é um ambiente acolhedor? Que a gente pode dar alguma dica aqui? É desligar a televisão, né? Desligar a televisão enquanto a reunião do PGM. É, de repente, guardar o cachorrinho lá no fundo, para que ele não atrapalhe a nossa reunião. Oferecer um ambiente acolhedor é oferecer um ambiente limpo, né? Que todo mundo pode se sentir muito bem. Então, uma pessoa com dom de hospitalidade vai perceber esses detalhes, senão vai ter que aprender durante esse tempo. Lanches e momentos de comunhão não devem ser necessariamente responsabilidade apenas da família hospedeira, porque senão pode pesar para ela. As pessoas podem dividir e cada um levar alguma coisa nesse lanche. Às vezes a gente comenta muito sobre esse momento do lanche, porque às vezes o pessoal quer fazer desse momento de lanche uma competição de Masterchef. Ah, porque eu fiz esse bolo, porque eu vi. Não é essa a ideia. Até porque, de repente, há algumas rivalidades aí. Não deixa estar. Mariquinha levou um bolo de cenoura. Semana que vem eu vou levar um bolo que todo mundo vai ficar de boca. Não, não é isso, irmãos. O lanche deve ser algo muito simples. Pode passar, pastor? Nós estamos já terminando esse momento aqui. Chegamos a essas perguntas para que, de repente, possamos dialogar com os irmãos. Enquanto o pastor fala, eu virtual. Deixa eu só aparecer aqui. Opa, tá travado. A gente já destrava aqui, irmão. Só um minutinho. Opa. Falhou aqui. Vamos voltar aqui então, que aí fica mais fácil por enquanto. Até a gente arrumar lá, a gente fica aqui. Nós temos sempre aí duas perguntinhas que nós tratamos com os irmãos, que nós gostamos aí de estar compartilhando. Eu quero só ver aqui com os irmãos se eu consigo voltar elas, que eu acredito que fica mais fácil. Achei aqui. Vamos lá, agora foi, irmãos. Aê, glória a Deus, Deus é bom. A primeira perguntinha que nós temos aí, ela é bem simples, né? E acredito que foi até já respondida aí no nosso momento. Qual a diferença do encontro do PGM para um culto no lar? Acho que a própria pergunta já é uma resposta, né? Um é o encontro, outro é um culto, né, pastor? Mas a pergunta ela é capciosa porque ela é muito simples. Só que a prática, né? Aquela coisa de começar o culto, limpar a garganta, bom, meus irmãos, vamos começar o nosso culto, né? Irmãos, sem formalidade. Nós estamos acostumados muito com isso. Né? Nós estamos acostumados com a forma de culto, porque o irmão vai todo domingo na igreja, ver como é o culto e o irmão vai reproduzir aquilo que acontece no culto dominical. E não é essa a ideia, é um encontro. Tá? Então é um bate-papo. É lógico que alguém vai ter que começar essa reunião. Opa, gente, vamos lá, vamos começar, tal, mas sem formalidade. O culto traz
Via de regra, alguma coisa mais formal, alguma coisa, via de regra, o dirigente do culto fica de pé, né? E a ideia é não ficar de pé. A ideia é todo mundo sentado. É uma reunião. Não tem ninguém que está num nível diferente. Todos estão sentados ali e nós vamos conversar, né? E deve ser esta a mentalidade. A pergunta realmente, pastor, é muito simples, mas que quando nós vamos para a prática, Né? a gente busca. Por isso que eu acho que é sempre importante quando se tratar a respeito do líder, sempre entender que o líder do PGM ele é um facilitador. Né? E a gente pensar no encontro muito mais como um bate-papo a respeito do culto, a respeito da minha vida, a respeito de adoração, que é o momento de louvar, a respeito de realmente uma prestação de conta, porque quando eu estou fazendo o meu pedido de oração, já estou prestando contas. Então, eu acredito que nessa questão, e quando é um culto, não, né? Tem aquela ideia de 15, 20 minutos de palavra, de pregação, algo que não é essa a ideia, porque isso já teve no domingo, já tem na quarta-feira, podemos pensar assim. Então, a ideia não, a ideia, eu acredito, do encontro é onde nós podemos nos expressar, onde nós podemos falar, onde nós podemos compartilhar. Então, se a gente, como o pastor colocou, e bem colocado, que é uma pergunta simples, mas na prática precisamos tomar muito cuidado, senão a gente acaba fazendo o culto. E quando começa o PGM se torna um culto, ele começa a ficar cansativo. Não que o culto seja cansativo, mas não nos estamos nos reunindo para essa questão. Uma segunda, meu pastor, comente sobre a importância da multiplicação dos PGMs para que alcance mais vidas e famílias em toda a cidade. Olha, isso, queridos irmãos, isso é tremendamente importante. Eu ouvi ontem uma palavra interessante dizendo o seguinte: é mais fácil criar um PGM do que querer transformar um PG em PGM. Porque a gente, desculpa da palavra aqui, a gente acostuma, a gente vicia no nosso encontro de amigos, que é bom, que a gente compartilha. É excelente, um grupo de comunhão é algo maravilhoso. Sim. É muito bom orarmos juntos, lermos a Bíblia juntos, tudo isso não está errado. Mas quando nós estamos falando sobre a visão de pequenos grupos multiplicadores, nós estamos falando de multiplicar pessoas, discípulos. Então, a grande importância de um PGM é ter visitante, eu já disse isso. Se nós não temos visitantes, se nós não levarmos o nosso RD, se nós não tivermos foco em pessoas, nós não vamos multiplicar e vai ser uma reunião. Eu já dei algum exemplo assim, dizendo de que quando nós estamos vindo à igreja, né? Quando nós estamos vindo à igreja, a gente lembra do multimídia, lembra do violão, lembra talvez até da Bíblia, a gente lembra de algumas coisas que nós vamos vir para a igreja para cultuar ao Senhor. Aí eu pergunto, quem de nós, no domingo, antes de vir para a igreja, lembra de trazer um amigo ou de ligar alguém e levar à igreja? O pequeno grupo multiplicador tem que quebrar esse erro nosso. Uhum. Né? Eu falo assim que quando eu era criança lá em Santo André, a gente fazia um arrastão antes do culto e levava um monte de visitantes na igreja. Eu não vejo mais isso acontecer. Nós fazemos culto só para nós. Nós estamos interessados em nós não estamos interessados. Aí, de repente, quando por um acaso entra um visitante, nossa, nós temos um visitante, meu irmão, um visitante deve ser rotina. Sim. Então, o pequeno grupo multiplicador, se ele não der importância à multiplicação e não der importância aos visitantes, ele vai tornar a mesma coisa da igreja, vai ser mais uma reunião. E a gente já tem várias reuniões na igreja. Nós precisamos usar o pequeno grupo multiplicador com o objetivo de levar pessoas a alcançar vidas, a alcançar famílias e a alcançar toda a cidade. O que a gente precisa entender é que a ideia de grupo de comunhão, a ideia do culto no lar, não tem nada de errado, pelo contrário, é algo até bom, né? Algo que pode sim ser feito.
o que não é uma ideia de uma competição entre PGM, culto no lar ou grupo de comunhão. A ideia que eu gosto muito da frase que eu gosto é a questão de intencionalidade, né? Quando é um culto no lar, a ideia dele muitas vezes é um culto de gratidão. A maioria dos cultos no lar é um culto de gratidão. E ele tem uma intenção, é onde nos reunimos para adorar ao Senhor, para cultuar Ele de gratidão. Se é um tempo de comunhão, um grupo de comunhão, tem uma intencionalidade. O que? Comunhão. Comer, que na igreja a gente gosta, né? Ano passado não deu. A ideia do churrasco com os homens. É um grupo de comunhão, nós gostamos, faz parte. As irmãs se reúnem e saem, os meninos fazem. É muito bom. A ideia agora do nosso, que a gente está falando do PGM, é a ideia também de ter intenção. Qual que é a intenção? É edificação, onde podemos, como igreja, estar um edificando o outro, né, através daquilo que foi ministrado, através da oração, através do cuidado, através de prestação de contas, e com certeza é um tempo onde tem muito mais facilidade de ganhar alguém para Jesus. Onde, em vez de eu convidar para o culto, que ele possa ter uma dificuldade, eu convido ele para um bate-papo na casa de um irmão, para um tempo de adoração, para um tempo de conversa a respeito da Bíblia, a respeito de Deus. Então, acho que a ideia é muito mais a gente pensar nisso. Qual que é a intenção? Eu sempre gosto muito disso. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu vou? E às vezes, quando se torna simplesmente um ponto de encontro, sempre vai ter coisas para competir. Então, eu acredito que, né, a importância da multiplicação é que a gente tem a possibilidade de repente ter um PGM hoje em frente à nossa igreja mesmo, nós temos os prédios e são blocos diferentes. Então a gente pode ter um PGM num bloco, ter um PGM em outro bloco, até mesmo na rua, podemos ter uma na rua Gema, uma nas ruas que tem lá em cima, outras ruas do campanário. Então a gente vê que vai alastrando, né? Podemos ter numa cidade, em outra, então aquilo vai aumentando e mais pessoas têm a possibilidade, né, de conhecer a Jesus, de conhecer a Cristo e ter a sua vida transformada. Então, a multiplicação ela é extremamente importante para que mais pessoas ouçam a respeito de Jesus. É isso, meu pastor? É isso, pastor. Nós precisamos entender realmente essa essência. E ao entender, e esses líderes, irmãos, formação de líder, nós estamos passando teoria. E o grande segredo é que se nós não praticarmos, não adianta teoria, nós não aprendemos, você não vai aprender a dirigir numa aula simplesmente teórica. Olha, aqui é o freio, aqui é a embreagem, aqui é o acelerador. É bonito isso, mas você vai ter que pegar e praticar. Fazer discípulos, dirigir um PGM, é algo que nós precisamos fazer na prática. Eu penso que a sugestão é que cada um apareça, irmãos, abrindo a porta da sua casa. Eu sei que agora ainda não é tempo, tá? Vários grupos já de comunhão que já andavam há algum tempo, hoje têm se reunido virtualmente e continua convidando outras pessoas. Já pensou? Ah, dá para ter visitante? Eu acho que dá. Talvez seja até mais fácil. Você não precisa levar numa casa. A única dificuldade que a gente tem nesse tempo de pandemia com um pequeno grupo multiplicador é que cada um come o lanche na sua casa. Não dá para dividir. Não dá para dividir. Mas, irmãos, aqueles grupos que têm vontade de estar juntos e convidar outras pessoas continuam acontecendo pela internet, mesmo sem ser presencial. Mas nós precisamos aprender a ter casas que queiram receber essas pessoas e que nós sempre olhemos para aquela pessoa que ainda não está na igreja. Não é um negócio para nós. Infelizmente, nós temos, pastor, um vício. A igreja da Enésia não, mas as outras igrejas têm um vício de fazer culto para a gente. Né? Ah, porque é dia do homem. Ah, então vamos fazer um culto para os homens, agradecer a Deus para os homens. É culto da mulher. Ah, então vamos fazer um culto para a mulher. Ah, porque é um culto disso. Meu irmão, a gente faz muito culto para nós mesmos. Nós precisamos fazer o culto para o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Alguém já viu isso chamado culto do amigo? Lembra disso? Dessa dinâmica? Ebenezer, eu creio que já fez. Quando você tem a oportunidade de trazer o seu amigo. Qual a experiência que a gente tem nas igrejas hoje?
quando nós marcamos um dia culto do amigo, o que acontece? Ou de duas formas, ou a gente não convida ninguém, ou a gente não tem amigo. Então, nós precisamos mudar essa maneira de pensar. Nós precisamos cumprir a grande comissão e fazer discípulos. É realmente ser igreja, né? Acho que a gente precisa voltar à essência do ser igreja e entender como alguém que tem Cristo. Foi até o que eu falei no domingo à noite disso, da questão até que a gente lançou uma hashtag, né? Eu sou responsável. Uhum. Eu sou responsável pela IEB, eu sou responsável pela Igreja de Cristo, eu sou responsável pela salvação do meu próximo. Então, quando nós entendemos isso, que eu sou responsável pela vida dele, de cuidado, de zelo, então nós vamos perceber que muita coisa começa a acontecer, muita coisa, né, começa a agir na igreja, porque há um ambiente de responsabilidade, um ambiente onde eu sou responsável por pessoas e pessoas são responsáveis por mim. Então a gente percebe que isso vai mudando. Maravilha, meu pastor. Amém, meu irmão. Bênção. Que alegria. Meus irmãos, que bom. Quarta-feira estamos aqui de novo para juntos podermos compartilhar esse tempo. Tem sido um tempo muito oportuno, muito abençoado. Lembrando, então, já os irmãos, próximo sábado nós teremos o nosso culto, né, de comemoração de 1 ano do nosso grupo Viver e Reviver. É uma oportunidade já de você exercitar, né? Convide alguém para estar assistindo. A princípio vai ser totalmente virtual, né? Então você pode convidar alguém e falar, olha, no sábado às 7h30 eu vou te mandar um link para você participar de um culto. Então já avisa a pessoa, já ore para que ele possa assistir, porque com certeza vai ser um tempo muito agradável. Domingo estamos juntos aí, né? Também à noite, já reserva a tua senha para que possamos estar juntos. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando mais uma vez. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado pelas nossas vidas, pelo teu cuidado, por tudo que tu és, tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por esse estudo, ó Pai, que ele possa realmente achar morada em nossos corações e possa, ó Pai, ser uma semente que venha crescer, venha germinar e possa, ó Pai, dar frutos para a tua honra e tua glória, onde possamos entender a dinâmica de igreja, que não é só culto, não é só estar na igreja, é realmente poder alcançar aqueles que estão necessitados, tanto aqueles, ó Pai, que têm necessidade de cura, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão fracos na fé, tanto aqueles também, ó Pai, que ainda não tiveram encontro com o Senhor, que o Senhor possa ministrar, nos usar e nos abençoar, é o que queremos orando, ó Pai, agradecendo a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, um beijo no coração. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe.